Vamos aqui para o nosso Catecismo Maior de São Pio X. Professor, agora chegou aquela hora de dar uma ligadinha ali. Muito bem. Então, das dívidas eu lembro, mas das tentações eu não lembro não. Da sexta petição do Pai Nosso das tentações, acho que eu não falei. 7º parágrafo da sexta petição do Pai Nosso. Que pedimos na sexta petição e não nos deixeis cair em tentação? Na sexta petição, e não nos deixeis cair em tentação, pedimos a Deus que nos livre das tentações, ou não permitindo que sejamos tentados, ou dando-nos a graça para não sermos vencidos. Porque tem gente que fala assim, eu peço tanto para o Senhor para não cair em tentação. Olha a tentação aí, então. Você pede para não cair em tentação, você não pede para não ter tentação. O que Jesus ensinou foi pedir para não nos deixeis cair em tentação. Ele não falou peça para não ter tentação. E nós rezamos a oração que ele ensinou. E a oração que ele ensinou é não nos deixeis cair. Então que a gente não tenha, mas que se a gente tiver, o Senhor nos dê a graça de ser fortes e vencer a tentação demoníaca. Bem explicado, né? Que são as tentações? As tentações são um incitamento ao pecado que nos vem do demônio, ou das pessoas más, ou das nossas paixões. Bom, pessoas más também são aí altamente direcionadas pelo diabo. E as nossas paixões? Tá, e quem é que está botando fogo nisso aí? É sempre o demônio, gente. A gente sabe que por trás está sempre o demônio. Experiência pessoal, testemunho pessoal, está sempre o demônio. É um caso sério. Pare para se observar mais, pare para vigiar-se para não pecar, pare para ouvir as vozinhas que aparecem na sua cabeça, aquelas ideias que aparecem, você vai ver como o demônio trabalha. Ele é terrível. Uma hora fala para você fazer, se eu devia fazer tal coisa, é pensando bem, devia mesmo, você vai e faz. Outra hora, quando você faz, você está vendo? Está tudo errado, hein? Você pecou, né? E isso está bem básico, né? Tem níveis muito mais altos do que esse. Mas é só um exemplinho básico, tá bom? É pecado ter tentações, isso aqui é importante. É pecado ter tentações? Não é pecado ter tentações. É pecado consentir nelas ou se expor voluntariamente ao perigo de consentir. Não é pecado ter tentação. Enquanto o demônio está tentando você, o pecado é só dele, né? Vou falar assim. Enquanto ele está tentando você, o pecado é dele. É ele que está aí realmente na maldição mesmo do inferno e vem aqui para infernizar a vida da gente. Tá certo? Agora, quando você começa a consentir, você começou a pecar. Ou quando você se expõe à situação. Tá certo? Você se expõe à situação. O sujeito aí fala assim, olha, eu vou dar uma entradinha no site pornográfico, mas não é por nada, é que tem umas propagandas legais, não é mulher que eu vou ver, eu vou só ver propaganda. Sei. E não vai pecar por isso. Não tem outro lugar para você ver propaganda, é só um exemplo. Tá certo? Ou vai entrar na internet para ver notícia naquele site de notícias que mostra aquele monte de mulher pelada. Tá querendo o quê? Se expôs à tentação. Se expôs à tentação. Ou é como o caso do indivíduo que se largou da bebida. Ele largou da bebida, ele conseguiu, era alcoólatra, conseguiu largar da bebida, mas continua com amizade com os mesmos amigos e vai no bar todo dia. O que você acha que está acontecendo? Toma uma aí, cara, só uma não vai ter problema. Então tá. Aí tomou, né? Está se expondo à tentação. O que ele fazia bem para ele realmente se proteger da tentação? Não vai mais ao bar. Acaba com todas as garrafas de bebida alcoólica da sua casa e não vá mais ao bar. Lugar nenhum que você bebia antes. Muda de vida. Aí pronto, você não está se expondo à tentação. E também não fica no supermercado desfilando vendo o preço de garrafa de bebida alcoólica que você tomava antigamente para comparar a marca. Você está querendo o quê? Está se expondo à tentação. É uma coisa que é uma plaquinha. Demônio, tenta eu, demônio. Por favor, burrice. Então está se expondo a uma situação de pecado. Quando ali nós temos aquele santo, como é que chama? Que fala para fugir do pecado? São Felipe Neri. São Felipe Neri ensinava o contrário, é para você fugir do pecado, sai correndo da situação do pecado. Você não fica na situação de pecado. E, no entanto, o indivíduo fica lá e ainda vai procurar o preço da garrafa de bebida, nesse exemplo que eu estou dando. Então está querendo o quê? Cair no vício de novo. Tá certo? Deu para entender, né? Vamos para frente. Por que permite Deus que sejamos tentados?
Deus permite que sejamos tentados para provar a nossa fidelidade, para fortalecer as nossas virtudes e para aumentar nossos merecimentos. Então imagina o seguinte, Adão e Eva no paraíso pode fazer tudo, tudo é permitido, tudo convém, não tem problema nenhum, não é proibido fazer nada. Então eles não têm chance de pecar. Pega o ladrão e coloca o ladrão naquelas, assim, celas fortes, né? E que não tem como ele roubar nem a fechadura, que não tem fechadura pro lado de dentro. Então ele é o cara mais santo do mundo, mas põe ele numa joalheria e veremos. Tá entendendo? Essa é a questão. A questão é que se não tem como pecar, como é que o Senhor vai ali testar o coração da pessoa? Então, é por isso, é um dos motivos que é permitido, para que se veja realmente o caráter da pessoa. Olha, isso aqui você não pode, aí você vai lá e faz, caiu em tentação. Tá certo? Também porque é para a gente fortalecer nossas virtudes, que eu falei, uma alma musculosa, academia, né? Uma alma musculosa para enfrentar as tentações e para enfrentar o tempo da grande tribulação do anticristo. Caso contrário, a gente não vai sobreviver. A gente vai cair em pânico, vai cair em desespero, vai entrar em parafuso, vai para o brejo, vai para baixo e não consegue simplesmente se manter na fé. É arrastado para a estradinha do demônio que é lá embaixo. Toda asfaltada, cheio de loja de conveniência, vamos e venhamos, né? É caprichado e tal, mas a estrada da salvação é aqui em cima, morra acima mesmo, é difícil, mas o prêmio é grande. E lá a pessoa despenca. Você vê que para ir para o inferno não precisa fazer nem esforço para ir para o inferno, é só despencar para o inferno, beleza, né? Muito bem, e terminando, para aumentar nossos merecimentos. Quando você luta contra a tentação, resiste contra a tentação, automaticamente você aumenta os seus merecimentos, que aí podem ser oferecidos para as almas do purgatório, podem ser oferecidos também em reparação às ofensas que o Senhor sofre todos os dias, pela conversão dos pecadores, senão como é que você vai ter merecimento? Sua vida é uma beleza, é tudo jóia, é uma maravilha, não tem desafio, não tem tentação, não tem nada. Daí é uma pessoa fraca na fé, na primeira tentação vai cair fácil, e também é uma pessoa que não vai conseguir resistir, nem aprendeu a resistir ao demônio, e para piorar a situação, quando vier a grande tribulação, e não tem nada para oferecer a Deus. Certo? Muito bom. O que devemos fazer para evitar as tentações? Nós devemos fugir das ocasiões perigosas, guardar os sentidos, receber com frequência os santos sacramentos, fazer uso da oração, especialmente da devoção a Maria Santíssima Nossa Senhora. Certo? Vamos para o 8º parágrafo da petição 7ª, da 7ª petição do Pai Nosso, que pedimos na 7ª petição, mas livrai-nos do mal. Na 7ª petição, mas livrai-nos do mal, pedimos a Deus que nos livre dos males passados, presentes e futuros, especialmente do sumo mal, que é o pecado, e da condenação eterna, que é o castigo. Então, o pecado é exatamente aí o sumo mal, e o castigo é a condenação eterna no inferno. Por que dizemos livrai-nos do mal e não dos males? Olha, eu estou conhecendo gente, vocês não eram vivos nessa época aqui, mas parece que tem gente que faria as mesmas perguntas que eu conheço, viu? Por que dizemos livrai-nos do mal e não dos males? Dizemos livrai-nos do mal e não dos males, porque não devemos desejar ser isentos de todos os males dessa vida, mas só daqueles que são nocivos à nossa alma. E por isso pedimos a libertação do mal em geral, isso é, tudo aquilo que Deus vê que para nós é mal. Agora, passar pela vida e não ter nenhum problema, não ter nenhum dissabor, não é difícil, gente, aí não tem como. Aí a pessoa, como eu disse, nem cresce, né? A pessoa não cresce na vida, é como esse pessoal aí, mas tem filho de rico aí que tem tudo a vida inteira, nunca teve que trabalhar, nunca teve que se esforçar, nunca teve que nada. A pessoa falou, eu queria, já vem 5 mordomos trazendo, né? 5 coisas diferentes, vai que ele quer isso ou aquilo, alguém já atendeu antes. Então essa pessoa simplesmente é mimada e ela não tem absolutamente nada de experiência de vida. Então como é que faz? Aí não funciona, tá certo? Então é por isso que o Senhor permite, e é por isso que tem males, até tem aquela frase, tem males que vêm para bem. Porque às vezes aparece é mal, aquilo que está acontecendo na sua frente é muito ruim, mas te obriga a tomar uma outra atitude que você não tomaria. A grande verdade é a seguinte, gente, se estiver confortável, a pessoa fica onde está. A grande verdade é essa. Quando está confortável, está dando para levar, muita gente empurra com a barriga e vai para frente. Tá, tem os ambiciosos e tal. E também tem os ambiciosos que acham que é melhor dar o golpe, que gasta menos força do que arregaçar a manga e trabalhar, né?
Porque às vezes até para dar o golpe tem que trabalhar. Então tem gente que é tão preguiçoso que fala, vou esperar, sabe, vou esperar aquela aranha que faz lá a teia e fica esperando o bichinho cair lá, né? Agora, a grande verdade é que nós precisamos então crescer na fé. E para isso, mesmo nos proteger, o Senhor permite certas coisas que não era o que a gente queria, não é o que a gente gostaria. A gente acha que não está legal. Lá na frente, talvez a gente tenha a graça de ver que foi melhor para acontecer para nós, porque na hora a gente não vê e tem muita gente que passa a vida inteira e não percebe. Aí vai ser mal quando chegar na hora do juízo final e perceber todo o bem que o Senhor fez quando a pessoa estava reclamando da vida. Essa é uma vergonha. Nessa hora deve passar uma vergonha, e acho que a cara cai lá do céu e vai lá no Japão, né? O negócio atravessa a terra, negócio terrível, né? Muito bom. Não é lícito pedir a Deus que nos livre de algum mal em particular, por exemplo, uma doença? Sim, é lícito pedir a libertação de algum mal em particular, mas sempre entregando-nos à vontade de Deus, que pode, no entanto, ordenar aquela tribulação para proveito da nossa alma. Então a lógica de Deus é diferente da nossa, é diferente do mundo. Não adianta a gente simplesmente querer sair, sabe? É assim, com a lógica do mundo entender a Deus, não vai acontecer. E para entender a lógica de Deus, tem que entender a Sagrada Escritura, o Sagrado Magistério, a Sagrada Tradição, estudar os grandes santos, aí você começa a raciocinar, mais ou menos, né, com as pessoas que entenderam o raciocínio de Deus, você começa a entender também. Mas muito também tem aí a luz do Espírito Santo, Nossa Senhora também nos ajudando, nos mostrando, e também o anjo da guarda nos ajudando. Agora, nem tudo você vai querer entender, né? Certas coisas que é como uma criança de 4 anos que pergunta por quê para tudo, né? Aquela idade do porquê, que todo mundo fala, né? Por que isso, por que aquilo? Você dá uma explicaçãozinha básica, porque se você for explicar mesmo o porquê, a criança não vai entender. Então a gente tem que parar de ser criança de 4 anos, que tudo quer saber por quê. Tem que ser mais manso e humilde de coração e aceitar a vontade de Deus para a nossa vida. Aí a gente flui mais, a gente caminha mais rapidamente na estrada da nossa salvação e da nossa conversão. Para que nos servem as tribulações que Deus nos manda? As tribulações que Deus nos envia nos são úteis para fazermos penitência das nossas culpas, para provar nossas virtudes e, sobretudo, para levar-nos à imitação de Jesus Cristo, nossa cabeça, ao qual é justo que nos conformemos nos sofrimentos se quisermos ter parte na sua glória. Todo mundo quer a ressurreição, mas quem é que quer abraçar a cruz? Poucos estão dispostos. E o Senhor sofreu. Ah, mas o Senhor é Filho de Deus, né? O Deus vivo encarnado na terra, sabedoria encarnada, maravilha, etc. Então, andava a pé, no meio do pó, no meio da sujeira, no meio do sol, né? Cansava também, certo? Ali sendo perseguido por um monte de gente. Não foi assim a caminhada do Senhor, difícil? E por que a nossa vai ser na mordomia, vai ser fácil? Não. Aí a gente não aprende e não tem méritos nenhum para oferecer ao Senhor. Se a gente não tem sofrimento, o Senhor teve. Que tipo de cristão somos nós? Cristão é seguidor de Cristo. Que tipo de católicos, que tipo de cristãos somos nós que simplesmente queremos vida mansa? Está entendendo? Claro que o Senhor está conosco, Ele nos ajuda sempre, mas isso também fortalece a nossa fé, porque daí você tem um problema, vem aquele mal na sua vida, e você simplesmente pede a ajuda do Senhor e vê a ação do Senhor na sua vida, e você vai entendendo mais o nosso Pai que está no céu. Senão a gente fica sempre ignorante, né? Quando chegar no céu lá não entende nada, fala o quê? Cair na China, não entendo chinês. Horrível. Então a gente tem que ir adentrando desde já o reino do céu, você entra desde já. Já vai desde a terra aqui entendendo e conformando a sua alma. Não é conformando no sentido de ficar conformado. Tá bom, tudo bem, então acontece o que acontecer. Não é isso que eu estou falando. É assim, fazendo imitação de Cristo, né? Com o seu coração, imitando o coração do nosso Senhor Jesus Cristo no melhor sentido que tem da palavra, porque hoje em dia, configurando o seu coração ao coração de Jesus. Melhor dizendo, acho que fica melhor. No nosso tempo tem configuração de computador, né? Então, configurando o nosso computador errei. Configurando o nosso coração ao coração de nosso Senhor. Bom, vamos terminar aqui. Que quer dizer amém no fim do Pai Nosso. Até isso as pessoas perguntam. Impressionante. Que quer dizer amém no fim do Pai Nosso. Amém quer dizer assim seja, assim desejo, assim peço ao Senhor e assim espero. Para se alcançarem as graças pedidas no Pai Nosso, basta rezá-lo de qualquer maneira? Ah, tem gente que reza. Tem gente que reza, é horrível, igual a Ave Maria. Tem gente que reza o terço mariano em 10 minutos, uma coisa impressionante. Será que tem alguém que reza com 5? Vamos fazer uma aposta? Desse jeito, eu conheci gente, é terrível. Se você sai do terço,
na comunidade, né, católica lá, de bairro, você fala, não rezei o terço, vou rezar de novo em casa, porque isso aqui não é rezar o terço, isso aqui é um campeonato e quero ir embora o mais rápido possível. Quanto tempo será que eu vou levar? Hoje eu acho que vou ser mais rápido, demorei 10 minutos, agora eu vou demorar 9. Então você não reza o Pai Nosso refletindo sobre o Pai Nosso, sobre o que o Senhor está falando, os pedidos do Pai Nosso, com oração, com respeito, com súplica. Não, é assim, reza mais rápido possível para cair fora, ou reza automático, né? Não pode, gente. Rezar bem rezado. Você nunca sabe quando não é o último Pai Nosso que você está rezando e o último terço que você está rezando. Para se alcançarem as graças pedidas no Pai Nosso, é necessário rezá-lo sem precipitação, com atenção e acompanhá-lo com o coração. Então depois fala assim, eu rezei um monte de terço, não aconteceu nada, mas você rezou? Isso não é rezar, isso aí é ficar assim, não é rezar, campeonato quem vai mais rápido, horrível, é só desrespeitar o Senhor, né? Quando devemos rezar o Pai Nosso? Devemos rezar o Pai Nosso todos os dias, porque todos os dias temos necessidade do auxílio de Deus. Certo? E em todos os momentos também. Todos os momentos você se sentir tentado, em dificuldade, quando você vai começar um trabalho, um projeto, quando você vai começar uma viagem, mesmo quando você vai sair de casa ali com o carro, já reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória, pedindo a proteção do Senhor, mesmo que você tenha rezado já durante o dia, mas olha gente, oração nunca é demais, na verdade sempre falta, quanto mais melhor. Amanhã nós continuamos, quiser marcar aí, professor, capítulo 3, versículo 68. Vamos entender a oração da Ave Maria. Muito bom.